Futebol, futebol é com ele, Hugo Duarte está aqui nessa segunda-feira, feliz da vida, semana começando aí. Ô Hugo, tá tudo bem com você? Bom dia, amigo. Bom dia, comigo está ótimo, não está para o Vila, para o Atlético e para o Goiás, que mesmo vencendo o Amazonas, não vai ser dessa vez que vai para a Série A. Eu vou começar então com o Vila, porque na semana passada você falou, olha, o Vila tem nesse final de semana, é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Com quem que o Vila jogou? O Vila Nova jogou contra o Avaí na sexta-feira, 21h30, e tomou uma taca, uma surra, uma tunda de 3-0. E para mim foi a decisão e o Vila não vai chegar na Série A. Por mais que torça, por mais que temos vontade, mas não vai dar para o Vila esse ano. O que aconteceu com o Vila em campo? O que acontece sempre. Não ganha fora, o time vai mal escalado, trocou de treinador, continuou a não escalar o time que deveria. E era esperado esse resultado, na verdade, a vitória do Avaí. A vitória do Avaí foi uma vitória significativa, 3-0. Convincente. O time do Avaí também agora está fazendo hora extra, porque também não chega à Série A, mas atrapalhando aquelas equipes. E o Vila tem um detalhe, o Vila joga sábado contra o Santos. Teoricamente, outra ataca. Santos que é o líder, 59 pontos. E olha só, essa partida para o Santos é fundamental, porque com 59 pontos, mais 3... ele chega a 62. Não, o Santos joga hoje contra o Ituano. Contra o Vila, se ele bater o Vila, está na Série A. Ah, então é pior para o Vila ainda. É pior ainda. Joga hoje. Se bater o Ituano, ele vai a 62. É. Ele tem 59, não é isso? Isso. Ele batendo o Ituano hoje, 62. Batendo o Vila, 65 pontos, já está na Série A. E bater o Ituano não é difícil, porque o Ituano está na 18ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas 34 pontos. Se o Santos empatar hoje em Itu, o jogo é em Itu, e bater o Vila, está na Série A com 64 pontos. A situação do Vila não é simples. Vamos colocar a situação do Vila nesse momento para você entender, porque tem gente que fala assim, não, mas tem jeito ainda. Vamos lá, calma, vamos falar aqui os números. Com essa derrota, o Vila Nova caiu para a 6ª posição com 52 pontos. Porém, o Operário tem 33 jogos, 50 pontos. Se o Operário vencer, ele ultrapassa o Vila perde mais uma posição. Joga amanhã contra o Goiás aqui, o Operário. Né? Próximo jogo é do Operário. Só um detalhe para o torcedor ficar ciente. O Vila Nova resta 5 jogos para o Vila, correto? Ele tem que vencer os 5. E ele chega a 64 pontos, ele sobe. Então, é uma missão difícil? É possível? Porém, eu não acredito. Porque, não, mas ele tem 52, são 5 jogos? Sim. Aí ele faria 15 pontos. Sim. Aí ele passaria para 67. Não, desculpa, o Vila Nova ele tem 34 jogos, faltam 4. 12 pontos. Isso, exatamente. Exatamente, nós não fizemos a conta do número. Ele está adiantado, né? Porque tem partida, jogos com... Falta 12 pontos, e 12 pontos ele chega a 64. 64 pontos. Ele tem que ganhar os 5 jogos. Pois é. Porque veja só a situação do campeonato, o Santos é o primeiro com 59, o Sport Recife é o segundo com 59 também, e esses dois times têm um jogo a menos. Vamos deixar isso bem claro. Mirassol tem 34 rodadas, já tem 59 pontos, Novo Horizontino tem 57 e também tem um jogo a menos, não é isso? Não vai mudar muito, não. Não, né? Eu não acreditava na equipe do Mirassol e nem do Novo Horizontino, ainda tinha dúvida, mas agora não tenho dúvida. Para mim, essas 4 equipes que estão hoje, Santos, Sport, Novo Horizontino e Mirassol, as equipes que vão chegar à Série A. Um detalhe, se o Ceará é o único que pode, com chance, matematicamente, tem uns jogos teoricamente mais fáceis, ou a equipe do Ceará. O Vila Nova pode chegar vencendo as 5 partidas. Hugo, o que aconteceu com o Vila Nova? Porque a gente passou o campeonato inteiro pensando que o Vila tinha condição de subir. Agora, um detalhe que você sempre alertou, o Vila não joga fora de casa. O Vila Nova, o ano passado, quase subiu para a Série A. O Vila Nova esse ano brigando para subir, isso é uma melhoria. Só que o Vila ainda não está pronto para jogar a Série A. Por que ele não está pronto para jogar a Série A? Porque esse campeonato ele venceu apenas 3 jogos. De 16 jogos fora de casa, o Vila venceu só 3. E se você fizer só ter essas 3 vitórias, você não chega na Série A. Foi isso que aconteceu com o Vila. Não venceu
os adversários fora de casa. Só em casa você não consegue chegar à Série A. Ainda perdeu para o Curitiba em casa. Não foi só vitória. Então é muito difícil, porque as outras equipes, se você olhar, elas batem os jogos fora. Se você ver quantas vitórias que o Santos tem, ele já bateu umas 5, 6, 7 jogos fora. O Novo Horizontino, o Mirassol vem de vitória contra o CRB fora de casa, 1-0. Eles ganham fora, e o Vila não ganha fora, é aí, meu querido, não é o Barcelona. Então fica difícil. Vamos lá, o Goiás jogou também, foi na sexta, né? Bateu 1-0 o Amazonas. Magrinho. Os resultados. Esse Amazonas a gente falou, né? Ele jogou muito bem contra o Vila, perdeu de 1-0, agora jogou bem contra também. o Goiás, então não adianta, tá vendo? Jogar bem e perder. Jogou bem contra o Vila, perdeu, jogou bem contra o Goiás, perdeu. O Amazonas, se tivesse vencido essas duas partidas, estava na briga também. Também eu quero ver esse gol do Goiás, que foi 1-0 em cima do Amazonas Futebol Clube, que é um jogo atrasado, né? Que tinha, não é isso? Golaço por cobertura. Vamos ver então esse gol lá do Goiás, vamos saber como é que foi. Aí a gente já está vendo a comemoração. Quem que marcou, lembra? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esse não. Ah lá, Juninho. O Juninho, olha o golaço de... Que isso, hein? Por cobertura. Golaço. Você tinha que valer 2. Tá bom, 1-0 só, foi os 3 pontos. Se fosse 2, eram os 3 pontos da mesma forma. Agora o Goiás está aí, vem de vitória de Chapecoense, venceu o Amazonas, joga o próximo compromisso contra o Guarani lá em Campinas. O Goiás também tem mais 5 partidas, se vencer as 5 partidas, consegue chegar a 63 pontos. Para mim, não vai para a Série A. Olha só, ele vem de um empate de 2-2 com a América, ganhou da Chapecoense 4-0, ganhou do Amazonas de 1-0 e vai enfrentar agora 2 jogos. O Operário amanhã, em casa, e o Guarani sábado em Campinas. E depois ele enfrenta o CRB fora, o Amazonas fora e pega o Novo Horizontino aqui para encerrar a fatura. Para você ver o tanto que é difícil. Ele tem que vencer todos esses jogos para fazer 63 pontos. Então, não tem Série A para o Goiás também. Gente, já falar assim, vencer todos. É difícil você imaginar uma situação como essa. É possível, claro, mas assim, na prática é outra história, né? É porque no final, deixou para o final isso, e no final está todo mundo querendo vencer, inclusive as equipes que ficaram liderando o campeonato todo, até agora, as 4 equipes, agora vai entregar o ouro no final. Não, no final a tendência é eles melhorarem também. E você pode, por exemplo, o Novo Horizontino, que hoje é o 4º, está ali, hoje se terminasse ele estaria classificado para a Série A, vai ser o último adversário do Goiás. Pode ser que ele chegue aqui ainda não precisando da vitória. Ou classificado. O Mirassol tem 59 pontos, até a última rodada ele era o 4º colocado, já passou o Novo Horizontino, já o Mirassol é o 3º, o Novo Horizontino o 4º. Então é muito complicado para as equipes que estão atrás. O Curitiba já perdeu praticamente a oportunidade também de chegar. Então está restando 2 equipes para chegar à Série A. O próprio Ceará e o Vila, que tem que vencer os 5 jogos. Então é um pouco complicado. Para mim, as 4 equipes que estão hoje vão ser as equipes que vão para a Série A. E o Atlético? Taca. Apanhou de 3-1 do Grêmio, fez 1-0, mas o Grêmio fez valer o mando de campo e venceu a partida por 3-1. E o Atlético agora joga só no sábado contra o Atlético Mineiro em casa. Olha, então, vamos resumir a parada aqui. Ano que vem... 3 clubes na Série B. Goiás, Atlético e Vila Nova. Pronto. Vamos ter clássico um atrás do outro. Goiás e Vila e Goiás e Atlético. Agora, uma coisa que eu estou achando assim, interessante é o seguinte. Os times que podem cair, se o seu campeonato terminasse hoje, seja Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, né? Esses times, se terminasse hoje, estariam na Série B, não é? Ou seja, apenas um grande time aí, que a gente não sabe se vai cair, que é o Corinthians, né? Que pode estar aí, por exemplo, aí a gente vai ver clássicos meio, não vai ter aqui, por exemplo, que esse ano nós tivemos Corinthians sai hoje da zona de rebaixamento e joga contra o Cuiabá hoje. Se ele bater, ele vai a 35 pontos. Com 34 tem Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então, o Corinthians sai hoje da zona de rebaixamento. Você disse que ele não cai. Não, o Corinthians não cai. Ele vai vencer hoje e já vai embora. Aí acabou. Não volta para essa areia movediça nunca mais, pelo menos esse ano. Eu lembro que quando, no decorrer do campeonato, nós estávamos lá na zona de rebaixamento com Grêmio, Fluminense, Corinthians, e o Hugo falou o seguinte, olha, Grêmio não cai, Fluminense não cai, Corinthians não cai. Não cai. Grêmio não cai mais, não é isso? Praticamente. Fluminense também não. Fluminense também não.
Agora só já falta está na Copa Sul-Americana. Você vê, ficou quase o campeonato todo na zona de rebaixamento, 2 vitórias já está na Sul-Americana o Fluminense. E hoje o Corinthians joga contra o Cuiabá. Ele batendo o Cuiabá, que não é, né, é possível bater, o Corinthians sai da zona de rebaixamento, da areia movediça e não volta mais. E eu tô achando que você vai acertar. Ele vai acertar. Eu tô Porque achando. o Corinthians melhorou muito, né? É, o Corinthians melhorou muito agora e não pode, um Corinthians, com todo respeito, não tem que jogar a Série B, né? Tá certo. Hugo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais, né? Às 11 horas, o Aleg Esportes com Daniela Mello, Túlio Isaac, Lucas Nogueira e Hugo Duarte, faltando apenas a contratação de Jordé Barrosa, que logo estará conosco. Estaremos logo. Votou ontem? Votei. É? Interessante, né? Eu achei muito Quer legal. saber em quem? Oi? Quer saber em quem? Quero. Vencedor. É? Tá certo, tá aí então. Hoje pode declarar o voto. Pode. Ontem não podia falar no ar, mas hoje então, pode. Eu posso falar? Pode. Sá do Babel. Sá do Babel. Sim. Aí então. Essa é o resultado das eleições. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a abstenção, muito alta, 35 pontos aí. Realmente, 35% é um número muito alto. Mas venceu a democracia acima de tudo, não é isso? Graças a Deus. Tchau, um abraço para você. Um abraço. Amanhã a gente volta. Obrigado pela sua companhia.